Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 25 de agosto de 2022 e é o dia 28 do mês Ave 5782, é o calendário judaico. Estamos aí iniciando a tarde com a Torá, onde trazemos a Aliá diária e a Parashá semanal. A nossa Parashá desta semana é Re'ê, que significa vejam. E dentro desse aspecto, nós temos aí os últimos conselhos de Moshe para a nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E agora, no final da jornada, Moshe vem com o livro de Devarim, o quinto livro, e por isso nós encontramos aí o quinto livro na primeira pessoa, Moshe falando com o povo. Então essa nova geração que vai entrar na Terra Prometida, é exatamente isso que Moshe está dizendo. Re'ê, vejam. Vejam o que aconteceu no passado. Vejam o presente. E o futuro está diante de vocês. O passado para vocês não esquecerem que realmente onde a geração do deserto errou, para que vocês não venham errar. O presente é esse momento em que vocês estão recebendo, de fato, as orientações finais para poder adentrar no vosso futuro, que é a Terra Prometida. Então, na realidade, o presente para aquela nova geração, ele vai espelhando bem, realmente, a história da humanidade. Todos têm um passado, e quando ele é fundamentado, o seu passado, então você tem um futuro pela frente. Só que esse futuro, você precisa começar a viver agora, no presente. E por isso, o teu passado está no futuro, mas ele está eternizado no teu presente, no dia de hoje. Então, por isso, viva o teu futuro no presente, com alicerce do passado. Qual é o nosso passado? O Monte Sinai, onde os 10 ditos de Hashem, Haserit Hadibrot, né? Os 10 mandamentos, ali está, né, nos 10 mandamentos, as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah, juntamente com 613 mandamentos para o povo judeu. Ou seja, no Sinai, Deus vem e sela, de fato, a sua aliança, primeiramente com o povo judeu, porque foi o povo judeu que graciosamente aceitou a Torá, e por isso eles responderam: nós faremos, que é a obediência, e nós ouviremos, que significa estudaremos. Enquanto que as 70 nações da época, que representam todas as nações dos dias de hoje, rejeitaram a Torá, e o povo judeu não. Imediatamente aceitaram a Torá assim que lhes foi oferecida. E quando o Moshe vem com as 2 tábuas e os 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos, nele está inserido as 7 leis de Noah, ou seja, Deus também ele selou no Monte Sinai uma aliança com as nações, confirmando a aliança que ele fez com Noah depois do dilúvio, aliança com a humanidade, aliança com as nações. Então, por isso, né, nós temos aí realmente o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, e nesse sentido nós precisamos procurar andarmos juntos, ombro a ombro, para transformar este mundo para ser a morada de Deus, ok? Então é isso daí. Hoje é o 5º dia da semana, conhecido como quinta-feira, e é o 5º dia para o Shabat. Então estamos aí chegando no sagrado dia do Shabat. E automaticamente nós estamos na nossa 5ª leitura. Nós temos aí como o tema da nossa aula de hoje, né? Sem limites, caridade e riqueza. É onde nós temos aí a nossa palavra inicial com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, o líder máximo da nossa geração. E nesse sentido,
nós temos aí a sua palavra inicial, a questão de sem limites, e nós vamos ver isso já já. E na sua palavra final nós temos aí sobre a questão de caridade e riqueza, que está em conexão com a nossa quinta leitura de hoje, onde nós vamos ver aí no capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do versículo 22, onde teremos aí mais explicitamente do verso 22 a 29, são 7 versículos, onde nós teremos aí sobre a questão, o segundo dízimo, a seção dos dízimos não distribuídos e dízimos para os pobres, ok? Aí nós vamos ver essa conjuntura no dia de hoje com os nossos sábios, entre eles Maimônides, Rambam, também o Rashi e também o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então a primeira palavra de hoje sobre sem limites, fala sobre o humano desatado. Então vamos ver o que o Rebbe nos diz hoje. Ninguém é capaz de prever o amanhã de um ser humano. Nós passamos no instante repentino ou repentinamente da mais absoluta miséria à opulenta riqueza, do hedonismo à elevação espiritual. Somos criaturas que não conhecem limites, com poder irrestrito para sermos o que quisermos. Nós emperramos, não por falta de força, antes por nossa incapacidade de reconhecer os nós com os quais nós estamos atados ou nos atamos a estes nós. Então, amados, aqui o que o Rebbe quer mostrar para nós, o que ele quer nos ensinar no dia de hoje, é exatamente o que? Ninguém pode prever o seu amanhã, por mais que você venha planejar, por mais que você venha fazer os seus projetos e companhia limitada, você não pode prever o seu amanhã. Você pode fazer os seus planos, você pode fazer as suas perspectivas, você pode fazer entre aspas, uma previsão. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, patati patatá. Mas na realidade, não há como prever o amanhã de um ser humano. Nesse sentido, o nosso Rebbe fala, nós passamos rapidamente, tudo na nossa vida, ela acontece de uma forma repentina, rápida, porque a nossa vida passa rapidamente. É só você procurar lembrar da sua infância. Por qualquer idade que você tenha, lembre da sua infância. Se você lembrar alguma coisa da tua infância, imediatamente você vai dizer, parece que foi ontem. Então, nós passamos num instante repentino de uma situação A para uma situação B. Nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe diz, da mais absoluta miséria à opulenta riqueza, ou da opulenta riqueza à miséria, da indiferença espiritualmente falando, e para uma elevação espiritual muito grande. Então, sem sombra de dúvidas, somos criaturas que não conhecem limites, com poder irrestrito para sermos o que quisermos. Lembra daquele famoso adágio popular que diz querer é poder? É uma realidade isso. Você pode ser o que você quiser. Não tem limites para você. É uma realidade. O problema é agora que o nosso Rebbe nos chama a atenção. O ser humano, ele não conhece limites e ele pode ser o que ele quiser. O problema é que o ser humano, ele emperra, ele fica paralisado, ele fica amarrado. E por que isso? Não por falta de força, porque o ser humano, ele tem esse poder sem limites, porque ele tem uma força que o próprio ser humano mal conhece a força que tem. Por isso que o Rebbe diz,
é um poder irrestrito para sermos o que quisermos. O problema é que a nossa incapacidade, ela está conectada por falta de reconhecimento. Reconhecimento do quê? O reconhecimento com os nós em que você fica atado. É só você fazer uma pequena reflexão e você vai ver aí quantos nós eu tenho. Pode ser que alguém tenha um nó que o emperra de seguir em frente com força, sem limites. Tem outros que podem ter 2, 10, 20, 100, 1000 nós. Esse é o problema do ser humano. Ele emperra por causa dos nós em que ele está amarrado e a sua incapacidade de reconhecer essa realidade. Uma coisa bem simples, um nozinho, que é uma verdadeira tormenta na vida do ser humano. A língua. A língua. É isso mesmo. Por isso, é dito sobre Lashon Hara, língua má. Esta faz tudo quanto é tipo de nós, que o mais experiente navegador, pescador, fica para trás com seus nós de cordas que eles precisam conhecer, precisam fazer rapidamente para que as suas naus não venham aí naufragar pelo mar afora. Então, a incapacidade de reconhecer os nós em que o ser humano está atado é que realmente deixa ele paralisado, emperrado. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E um dos maiores nós, ele é provocado exatamente pelo Lashon Hara, pela língua. A língua má, a língua maldita. Qual é o grau do seu Lashon Hara? Você já tentou medir o grau do seu Lashon Hara? Ah, não. Eu não faço Lashon Hara. Acabou de falar um Lashon Hara. Você mediu o grau do Lashon Hara? É só você chegar no fim do dia, antes de dormir, você tem que fazer o Shema, não é verdade? Então, antes de você fazer o Shema, faz uma reflexão. O que eu disse hoje que pode ser conectado com Lashon Hara? Só vai estar você e Deus. É uma forma de ser um pouco mais franco consigo mesmo, né? Não tem ninguém vendo, não tem ninguém escutando. Então você pode fazer essa reflexão, só você e Deus, e poder entrar nessa intimidade com Deus e analisar o seu Lashon Hara do dia. Quantas coisas ruins eu falei no dia de hoje? Não estamos nem falando de fofoca, hein? Não estamos nem falando de fofoca, ok? Coisa ruim que você disse. Alguém falou algo bom e você retrucou com algo mal. Alguém falou alguma coisa positiva, você respondeu com uma questão negativa. Lhe foi apresentado algo bom e positivo no plano pessoal, familiar, dos seus negócios, de atividades seculares do dia a dia, e você respondeu de forma negativa, de forma derrotista. A fofoca eu deixo por sua conta, tá bom? Então é só você analisar no fim do dia. Quantas coisas negativas que você falou durante o dia. É só você fazer esta análise e você vai tirar aí o grau que está o teu Lashon Hara. Se ele estiver bem baixinho, Baruch Hashem. Se ele estiver zerado, maravilha. Muito melhor ainda. Mas, de qualquer forma, nós não podemos deixar de ser vigilantes. Então,
como o nosso Rebbe diz aqui, somos criaturas que não conhecem limites, com poder irrestrito para sermos o que quisermos. Nós só precisamos desatar os nós. Só precisamos realmente jogar óleo nas nossas juntas para não ficarmos emperrados. O azeite da Torá, o azeite da palavra divina. E aí, tudo que falarmos, pensarmos, tudo aquilo que olharmos, possamos fazer de forma agradável a Deus, de forma positiva, construtiva. E aí, automaticamente, o negativo, o Lashon Hara e Companhia Limitada vão caindo, né? Aí você entra numa deflação de Lashon Hara. Maravilha! Você será grandemente abençoado, sua família, sua casa, seus negócios, seu trabalho, e etc, e etc. Baruch Hashem? Então, por isso, sem limites, depende de cada um de nós, ok? Vamos enviar aí o nosso shalom para hoje, né? Para o Toninho Medeiros, lá da cidade de Cássia dos Coqueiros, né? Região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Temos aí também a Teresita Rodrigues, né? Lá de São Paulo, capital. O Pedro Reis Silva, de São Carlos, São Paulo, né? Um pouquinho atrasado, mas nós temos aí um aniversariante, ok? O nosso aniversariante é o Adamo Jordão de Farias, né? Ele é o esposo da Rosa Maria Simplício, né? De Farias, lá de Bertioga, né? Interior de São Paulo, cidade litorânea também, né? Então, e ele é o pai do Eric Pereira dos Santos, né? De 15 anos de idade. Então, ao Adamo Jordão de Farias, esposa da Rosa Maria, e o pai do Eric, né? O nosso Mazal Tov aqui um pouquinho atrasado, mas as bênçãos do Eterno nunca são atrasadas, sempre chega na hora certa, ok? E que o Eterno renove as suas bênçãos para a sua vida, Adamo Jordão de Farias, né? Com muita proteção, saúde, sucesso na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, nos seus negócios, que você aí, juntamente com a sua família, sejam vencedores com as bênçãos do nosso Deus, ok? Então, Shalom Mazal Tov para você aí, Adamo. Também temos aí o José Roberto Bonafé, juntamente com a sua família, ali em Jaú, a região aqui de Bauru. A Ana Emília, né? A Ana Emília, eu não lembro de onde que ela é. O Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. O Márcio Aparecido do Nascimento, né? Também não tem a cidade dele aqui. O Ronaldo Pereira e a esposa Maristela Maciel, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. A Tesla Matos e o seu marido Luciano Matos, da cidade de Camocim, Ceará. O Alex Felipe Moura, de Ubatuba, São Paulo. A Rosângela Marcondes Lucélia, interior de São Paulo. A Elizabeth Soares Cardoso, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A Luciana Paula, São Paulo, capital. A Maria Ângela, de Mongaguá, São Paulo. Valdecir Lazarete, da cidade de Ampere, Paraná. A Ima Albrecht, São Paulo, capital. A Elizabeth Lobo, da cidade do Porto, lá em Portugal, né? O nosso shalom para ela e toda a família. O Gerson Cordeiro Saldanha, de Santa Adélia, São Paulo. A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro. O Bruno, de Manaus, Amazonas. A Elci Reginato, de Porto Seguro, Bahia. A Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco. O Quiron Santos, da cidade de Ceilândia, Distrito Federal, Brasília. Claudiana Rodrigues, São Paulo, São Paulo, capital. O Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, Minas Gerais. A Carla Maia, de Feira de Santana, Bahia.
o Michael Alves Suzuki, Carla Maia, Feira de Santana, Bahia, Radames Nunes, de Boa Vista, Roraima, a Tânia Castro, né, de Manaus, Amazonas, Rosângela Franco, Carlos Barros, de Guarapuava, o Israel Arcanjo, né, de Moções, Bahia, a Elizabeth Souza, Mogi das Cruzes, o Caetano Fajardo, Rio de Janeiro, a Mônica Bizelli Reis, né, e família lá de Rio Claro, interior de São Paulo, a Simone Cremonese Ferreira, né, lá de Ribeirão Preto, e administradora também no Facebook do grupo Bem Noar e Bate Noar, a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, o Toninho Teles de Bonito, Bahia, e a Fátima e o seu marido Oswaldo Sato, lá do outro lado do mundo, no Japão. Então, ao casal querido aí, Fátima e Oswaldo Sato, né, com as bênçãos de Hashem aí, né, agora lá é de madrugada, né, então é 2 e pouco da madrugada lá no Japão, então depois ela vai assistir a live aí pelo YouTube, e aí vai receber o Shalom propriamente dito aí, tá bom? É isso daí. Então nós temos aí o Felipe Costa Oliveira, né, Felipe Costa de Oliveira, Manaus, né, Amazonas. O Anair Pereira Vedovoto, Nair Pereira, não me lembro a sua cidade. Antes que eu mudo você de cidade, eu espero você colocar o nome aí. a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Quem mais está por aí? Vamos ver aqui. A Edina Silva, daqui de Bauru, né? Baruch Hashem. Edina, amanhã tem Kabbalat Shabbat lá na sinagoga Jardim Silvestre 2, junto com o nosso querido Emerson Família e o grupo lá, hein? Vamos lá. A Rosa Maria Simplício, né, já foi mencionado. Temos aí o Sivaldo Alves Leão, né? Coloca o nome da cidade para nós aí, Sivaldo. Baruch Hashem. O Felipe Costa Oliveira agora está no Ceará. Ei, Felipe, mudou, hein? Então eu vou anotar aqui para não esquecer, hein, Felipe? Deixa eu colocar aqui o Felipe Costa Oliveira. Eita. Tá na cidade aí de... Cadê o Felipe? Ceará. Tá na capital de Ceará, meu filho? Coloca aí para nós a cidade aí. Baruch Hashem. Ok? A Laidina Silva falando. Participarei sim, grata. Baruch Hashem, Edina. Então amanhã, né, com transmissão direta ao vivo e a cores, o Kabbalat Shabbat, né, da nossa sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, de Bauru para as Nações, né? E ali nós estaremos junto com todo o grupo, bem como também estaremos ali junto com o nosso emissário, o Emerson Felipe da Silva. A cidade do Felipe é Jericoacoara. Tá anotado, Felipe? Baruch Hashem, né? É isso daí. Voltou para sua terrinha então. Baruch Hashem, é isso daí mesmo, né? Voltando às nossas origens espirituais agora, né? Que é a Torá e a aliança que Deus fez com Noah depois do dilúvio, com a humanidade, e confirmada no Monte Sinai com Moshe, com as 7 leis de Noah, confirmando no Monte Sinai a aliança de Deus com as nações, né? Então, Baruch Hashem por isso daí, ok? No sábado, vamos lá, né? Estamos nos preparando aí para sábado, ao pôr do sol de sábado, agora, dia 27 de agosto, nós estaremos adentrando no primeiro mês de Elul, né?
o primeiro dia do mês de Elul, ok? É o último mês do ano e depois nós vamos para Rosh Hashanah, 5.783, ok? Sobre o mês de Elul, né? Hoje e nos próximos dias também. Mas aqui, a princípio, né, para podermos falar sobre o mês de Elul, que vamos entrar e automaticamente nós vamos adentrar no mês de muita reflexão, porque voltou o sinal. Misericórdia. Então, de marcação conosco, hein, pessoal? Todo dia no horário à tarde com a Torá, estão derrubando o sinal da internet. Misericórdia, hein? Olha aí, hein? Ok? Então, retornando, tudo ok aí? Amém? Voltou aí, Edna? Ok, então. Então, para falarmos do mês de Elul, nós temos aí, segundo os nossos sábios, né, baseado nos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre as estações, né, um ciclo de crescimento. Então, principalmente, né, com a questão, o mês da primavera, que é a data que marca, a estação, melhor dizendo, que marca a saída do povo judeu do Egito, e automaticamente é onde tem a festividade de Pêssar, né? Com essa questão da festividade de Pêssar, né? Agora está no ar, né? Com a festividade de Pêssar, então nós temos aí o que? O ciclo de crescimento. Então, para nós termos uma noção sobre a questão de ciclos, né? O mês da primavera, ela oferece o sacrifício de Pêssar a Hashem, seu Deus, pois no mês da primavera, Hashem te tirou do Egito à noite. Então a festa de Pêssar, né, ela sempre será na primavera, né? Nós agora estamos indo para Rosh Hashanah, ok? E normalmente a festa de Pêssar, ela é entre março e abril do calendário gregoriano, né? O foco aqui que nós queremos mostrar é a questão de ciclo, né? Então, assim, a primavera é a base dessa questão das estações e dos ciclos, sempre visualizando aí mensagens para crescimento e mensagens de pausa, né? Então, a ênfase colocada aqui em programar esta festividade e também feriado de Pêssar para a época da primavera, destaca a mensagem inspiradora transmitida por esta estação, a primavera. Quase não há sinais visíveis, né, de vida vegetal durante o inverno, né, porque o inverno ele geralmente é intenso ali em Israel, certo? Em Jerusalém. Então, a neve, o gelo cobre praticamente quase toda a vegetação. Então, por isso, quase não há sinais visíveis, né, de vida vegetal. Então, quando termina o inverno, o processo de crescimento, que está adormecido na terra, de repente volta à vida. Fica claro que a falta de crescimento no inverno tinha sido apenas uma pausa temporária para permitir o rejuvenescimento, né, da própria natureza. Então agora, na nova estação da vegetação, então ela volta a brotar, ela volta a florir e ela volta realmente a crescer e dar o seu fruto. Então essa ideia, ela também é sugerida, né, na festa de Pêssar, que o povo de Israel sofreu amargamente no Egito, exilado e oprimido, né, em corpo e espírito. Então, nesse sentido, houve um certo adormecimento, né, por um tempo, houve uma pausa por um tempo, né? E somente mais tarde, então, foi revelado que o exílio tinha de fato refinado todo Benei Israel, todos os filhos de Israel.
como consta lá em Deuteronômio, que nós vimos aí, capítulo 4, verso 20. Permitindo a eles receberem a Torá apenas 50 dias após deixarem o Egito, no Monte Sinai. Então a sequência de inverno e primavera serve como um exemplo, né, para nós refletirmos na vida de cada um de nós. Se já passamos por um período na vida que parece ser difícil, sem nenhum sinal de produtividade ou crescimento, isso seja tanto no campo secular como no campo espiritual, né? Nós precisamos ver essa questão sempre dentro dessas duas visões. Nós estamos no mundo físico, material, e nós temos o reflexo do nosso mundo espiritual. Então, nós nunca podemos separar uma coisa da outra. Nós estamos aqui, assim como o povo judeu, para refinar este mundo. E por isso, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o nosso trabalho, a nossa tarefa suprema é refinar este mundo para ser de fato, né, a moradia de Deus, a casa de Deus, ok? Então, essas reflexões que nós precisamos estar fazendo aí sobre os ciclos, né, das estações e principalmente quando há passagem do inverno para o verão. Então, se já passamos, né, um período de vida muito difícil, sem nenhum sinal de produtividade ou crescimento, então devemos entender que essa dificuldade não é uma realidade permanente, é meramente uma pausa temporária para nos fortalecer, permitir-nos, em última análise, brotar e florescer e dar frutos, ok? Então, amados, como nós estamos entrando, né, no mês de Elul, ao pôr do sol do próximo sábado, depois da Havidalá, né, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Elul, e é o último mês do ano, e já vamos nos preparando nas próximas 4 semanas para o Rosh Hashanah, 5.783, o Ano Novo Judaico. É uma mudança de ciclo, é uma mudança de ano, e nós precisamos refletir sobre essa questão aqui, né? Então, é o momento de nós analisarmos, estarmos nos preparando para fazer esse exame introspectivo pelo ano que vai se encerrar, e nós vermos aí realmente essa questão de sinais de crescimento, de produtividade da nossa vida, durante esse ano 5.782. E mesmo que não fomos, né, vamos dizer assim, produtivos, não fomos de um bom crescimento ou coisa semelhante, né, vamos aprender a lição aí, né, que essas dificuldades serviram para nos aperfeiçoar, para melhorar a nossa conduta. Então, dentro desse sentido, né, lembrando que a adversidade, coisas semelhantes, né, não são uma realidade permanente, elas são também temporárias. Nós é que precisamos realmente, como vimos a primeira palavra do Rebbe, né, nós não conhecemos limites. O problema de nós não vivenciarmos esse sem limites é exatamente onde nós estamos amarrados, em que nós estamos amarrados. Então, a incapacidade de nós termos essa percepção, quais são os nós em que eu estou amarrado, e desatar esses nós e ser livre. Então, essa é a questão, né? Então, vamos nos preparando para essa realidade, mudança de ano, né, e mudança de conduta, tanto no nível espiritual como no nosso nível secular, porque a nossa tarefa é transformar esse mundo ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? O mês de Elul, já vamos deixando aqui também, né, para você já começar a vivenciar a realidade do mês de Elul. Então, o tema central do mês de Elul significa: o rei está no campo. Então, o rei está no campo, que significa ele está no meio do povo, e o povo tem livre acesso para com o rei. Por isso, né,
o versículo chave para o mês de Elul está em Shir HaShirim, né? O Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 6, verso 3, onde diz: Ani ledodi vedodi li. Ani ledodi vedodi li. Que significa: sou do meu amado e meu amado é meu. Entendeu? Então, é essa nossa preciosidade que nós temos para o mês de Elul. Então, segundo os nossos sábios, né, é um mês muito propício para você chegar ao Rei dos Reis, o único e o verdadeiro Rei, o Deus Todo-Poderoso, o único Criador, o único Salvador e o único caminho. Então, esse nosso Deus, como é revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia, então o mês de Elul traz essa, entre aspas, né, essa facilidade de você poder chegar junto do rei e poder fazer a sua petição de forma simples, objetiva e com kavaná, com a verdadeira intenção do coração, né? Então, por isso, o rei está no campo, né? Sou do meu amado e meu amado é meu. Uma forma de se expressar de forma mais íntima com Deus e, nesse sentido, você ter, de fato, essa liberdade de poder conversar com Deus, falar com Ele e poder, sem sombra de dúvidas, requerer a Ele que nós possamos, nesse mês de Elul, nós estarmos envolvidos com a Teshuvá, o arrependimento, né? Estarmos envolvidos com a misericórdia e estarmos envolvidos com o perdão. Não somente o perdão de Deus, mas também nós, né, corrigirmos as nossas veredas tortuosas, pedimos perdão a quem foi ofendido e também, né, receber o perdão das pessoas, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então vamos para a nossa leitura de hoje, capítulo 14, verso 22 até o verso 29, o segundo dízimo diz assim: você sempre tirará o segundo dízimo de toda a produção do grão que seu campo produz. Não separe dízimo para este ano da produção do ano passado. Você comerá o segundo dízimo de seu grão, seu vinho e seu azeite, e o primogênito de seu gado e de seu carneiro, diante do Eterno seu Deus, em Jerusalém, o lugar onde ele escolherá para fazer seu nome repousar. Faça isso para que você aprenda a temer o Eterno, seu Deus, todos os dias, né? Então, a princípio aqui, nós temos de fato a expressão usada, né, sobre tirar o segundo dízimo, que é exatamente a ser, tá a ser, né? A ser, tá a ser, que é o segundo dízimo de toda a sua produção de grãos que neste ano o seu campo produziu. Em seguida, né, fala, você comerá o segundo dízimo, né, que você tira daqui, no caso o judeu tirava dali naquela época, né, o grão, o vinho, o azeite e o primogênito do seu gado e do seu carneiro, e levar para Jerusalém. Então esse segundo dízimo aqui era para ser transportado para Jerusalém. Ele não poderia ser saboreado, né, na própria terra, na propriedade ali. Tinha que ser levado para Jerusalém, ali na presença dos Kohanim. Aí levavam o segundo dízimo, separava para os levitas o que era para ser separado, e as demais questões o próprio povo comia, saboreava, né, os dízimos, os segundos dízimos do seu grão, seu vinho e seu azeite, e o primogênito do seu gado e de seu carneiro. Esse segundo dízimo só poderia ser saboreado, desfrutado em Jerusalém. Obviamente aqui, como eles ainda não tinham tomado posse da terra prometida, então fica a expressão, o lugar onde Deus escolherá para fazer repousar a sua Shekhinah, a sua presença, o seu nome, né?
Obviamente, dentro do comentários, né, vem entre parênteses, né, em Jerusalém, porque se conhece realmente o destino, Jerusalém. E, como disse essa semana na aula, né, na quarta-feira, toda quarta-feira, às 20h30, nós temos aí a nossa aula, né, pelo YouTube, com o nosso Rav Yaakov Geranstad, né, a liderança dos Bnei Noach Brasil, aqui, fazendo exatamente essa aula e falando sobre esse aspecto aqui, né, em que realmente Jerusalém não é mencionado abertamente, Jerusalém, né, mas o lugar onde ele escolherá para fazer seu nome repousar, né? Então, obviamente, todos já sabem, Jerusalém não tem dúvidas disso, mas naqueles dias era preciso falar dessa forma, né? Como o nosso Rav Yaakov disse, né? Não poderia falar abertamente, senão a propriedade ali seria negociada com um preço muito, muito elevado e não teria como ou fazer, né? Então, por isso, não foi revelado claramente sobre esta questão. Mas todos nós sabemos que é Jerusalém, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o verso 24 a 27 diz, né? Como tinha que levar para Jerusalém, automaticamente as pessoas tinham que viajar de todos os 4 ventos da terra de Israel, né? Se a viagem for longa para você, porque o lugar que o Eterno, seu Deus, escolherá para fazer repousar seu nome é muito longe de onde você habita, Deus abençoou você com uma produção tão grande que você não consegue carregá-la. Então você a trocará por dinheiro. Então vai pegar a produção e vai transformar em dinheiro. Obviamente vai vender, vai pegar o dinheiro e com isso pega o dinheiro, prenderá na sequência, né? Prenderá o dinheiro em sua mão, quer dizer, você vai reter o dinheiro, você vai guardar o dinheiro e irá para o lugar que o Eterno, seu Deus, escolherá, né? Então irá para Jerusalém. E você usará o dinheiro para comprar tudo o que a sua alma desejar, gado, carneiros, vinho, bebidas fermentadas ou qualquer coisa que sua alma desejar. E você comerá ali diante do Eterno, seu Deus, e você se regozijará, tanto você quanto a sua casa, a sua família e aqueles que estiverem contigo nesta subida a Jerusalém com o segundo dízimo. Não abandone o levita que vive em sua cidade, deixando de dar-lhe o primeiro dízimo, pois ele não tem nenhuma porção ou herança com vocês. Então, o primeiro dízimo era separado exatamente para os levitas, para a tribo dos levitas, né? E esse segundo dízimo era para ser desfrutado em Jerusalém, né? Então, o povo ia para Jerusalém. Nesse sentido, os nossos sábios, né, eles comentam sobre essa questão aqui, dizendo, né? O Asher Tiaser, ou Taaser, né? É a promessa divina, conforme diz o verso 22. Você sempre tirará o segundo dízimo de toda a sua produção. Então é o Aser Taaser. Conforme explicado por nossos sábios, de abençoada memória, no Talmud Ta'anit 9a, que ao dar dízimo e tzedakah, né, ato de justiça, ato de bondade, de caridade, a pessoa não apenas não reduzirá o que ela tem, como, pelo contrário, ela aumentará consideravelmente a sua riqueza. Embora a mitzvot, em geral, incluindo a de tzedakah, devam ser cumpridas não visando a recompensa, mas porque Deus, o Criador e Mestre do mundo, as ordenou. No entanto, Deus assegurou uma generosa recompensa, que é a ser, ter a ser, tanto materialmente quanto espiritualmente, né? Então aqui os nossos sábios falam que a prática de dar dízimos e praticar caridade, atos de bondade, atos de justiça, né? Ela, além de ser uma mitzvah da parte do Eterno, o Eterno ele tem reservado para aqueles que o fazem
com kavaná, verdadeira intenção do coração, não visando a recompensa, mas fazendo porque é a vontade de Deus. Por que que você dá dízimo, oferta? Por que que você faz doações? Porque isso é a vontade de Deus, ponto. Simples assim. Não tem mistério sobre isso daí, certo? E aí então, a promessa divina é essa, que além de não ser reduzido o que você possui, Deus ele separa realmente uma generosa recompensa. O aser te aser, uma generosa recompensa àqueles que o fazem, né, realmente trazendo, dando seus dízimos, suas ofertas, suas doações, sua tzedakah, né, atos de caridade, atos de bondade. Então, esta é uma realidade. E por que que fala sobre essa questão, né, não visando a recompensa? Porque o que nós precisamos fazer são atos sinceros. É atos realmente por amor. Por que eu faço? Porque é a vontade de Deus e eu amo a Deus. E como eu amo a Deus, eu faço. Ponto final. Entendeu? Essa é a realidade dos fatos. É fazermos realmente as coisas de forma voluntariosa e por amor a Deus e à causa de Deus. Certo? Então, é nesse sentido aí. Depois do verso 24 a 27 que nós vimos aí, sobre a questão da viagem longa, então a orientação, né, que Moshe passa para a nova geração é, se a viagem é longa e Deus abençoou que a sua produção foi tão grande, então realmente faça com que essa produção seja negociada, pegue o dinheiro, segura o dinheiro e dirija-se para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ali você vai comprar aquilo que é para realmente, no bom sentido, né, festejar, né, diante de Deus em agradecimento, né? Então você vai usar exatamente os dízimos, né, o judeu naqueles dias, comprando então o gado, carneiro, vinho, bebidas fermentadas e qualquer coisa que a alma desejar para poder fazer essa oferta de gratidão a Deus pela grande colheita que a pessoa teve, né? Então, dentro desse sentido aqui, como nós não somos, né, não vivemos do agronegócio, por assim dizer, e nós não temos essas questões, né, do agronegócio em si, né? Então nós temos aí o quê? Tudo hoje gira em torno de rendimentos, né? O famoso din-din. Né? Então tudo gira em torno disso daí. Então é dentro desse sentido aí que as pessoas precisam aprender a separar os seus dízimos, as suas ofertas, suas doações, para poderem realmente estarem aplicando em ajudar, né, o pobre, o necessitado, a viúva, os órfãos, e onde está as questões de estudo de Torá, certo? Então esses são os requisitos que nós vamos falar já já sobre a mitzvah da tzedakah e as suas leis que os nossos mestres trazem para nós, ok? Do verso 28 até o verso 29, nós temos aí nesses dois versículos, né? Ao final de 3 anos você pegará todo o primeiro e segundo dízimo não distribuído de sua colheita antes do final daquele ano e o colocará em um lugar público. O levita virá e pegará o primeiro dízimo, que pertence ao levita, porque ele não tem nenhuma porção herança com você. Naquele ano você não separará o segundo dízimo para levá-lo para Jerusalém. Ao invés disso, você dará o dízimo do homem pobre, de modo que os convertidos, os órfãos, as viúvas destituídas que estão em sua cidade venham e comam. Você lhes dará o suficiente para que se satisfaçam. Faça isso para que o Eterno, seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de sua mão que você o fizer, ok? Então, nesse aspecto aqui, né, literalmente falando,
Então, o povo judeu na terra prometida já tomou posse, já foi dividida as terras, cada um na sua porção, cada um na sua terra, fazendo o quê? Fazendo o agronegócio, fazendo a terra produzir, o gado no campo, etc. e tal, né? Então, vai fazer o quê? Vai tirar realmente o primeiro e o segundo dízimo para fazer a devida doação, né? Então, o primeiro dízimo vai para os levitas, aqueles que estão encarregados do serviço no templo, porque já estarão em Jerusalém nesse momento. E então ali no templo, né, no templo de Jerusalém, né, então ali eles aplicariam exatamente o primeiro dízimo para a tribo de Levi, os Kohanim e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, porque eles não têm herança nenhuma na terra, não têm possessão nenhuma, e saco vazio não para em pé, não é verdade? Então a responsabilidade estava sobre o povo de realmente trazer o seu primeiro dízimo para eles. O segundo dízimo a própria família desfrutava, né? Então aqui nós temos exatamente o que? Separar, né, o segundo dízimo para os convertidos, os órfãos, as viúvas destituídas, né, os pobres entre o povo. Então eram pobres, convertidos, os órfãos, as viúvas. São a parte daqueles que são menos favorecidos, que deve ser ajudado. Por isso que de algumas dezenas de anos para cá, mais do que nunca, foi fortalecido o quê? O movimento social no meio judaico, né? Já era uma realidade na antiguidade, e à medida que o mundo foi se modernizando, então as sinagogas elas também foram se modernizando na questão da acessibilidade, no desenvolvimento, na prática, no aperfeiçoamento, realmente com as questões sociais, em favor do pobre, da viúva, do órfão, daqueles destituídos, para poderem aí realmente terem sustento. Então, por isso, as sinagogas elas são muito bem envolvidas em questões sociais. Muitas vezes você vai dizer assim, mas eu não vejo nada. Mas a questão é o seguinte, dentro da visão judaica, se faz sem tocar trombone, se faz sem chamar a banda para ver realmente o que está sendo feito, certo? Então, nós temos aí os nossos rabinos da sinagoga sede, né, a sinagoga Chabad do Brooklyn, né, que tem várias ações sociais em várias comunidades ali dentro de São Paulo, muito necessitadas. E não sai por aí tocando trombone para mostrar para os outros, certo? Se faz, é ação. Não precisa ficar colocando no jornal, na manchete, Companhia Limitada. É fazer. É isso que é estar incluído sobre a questão de Kavaná, a verdadeira intenção do coração, certo? Então, dentro desse sentido, né, o que as comunidades Bnei Noach têm aprendido com orientação rabínica é exatamente essa. Então, as comunidades locais e regionais, elas sempre estão envolvidas com questões sociais, para poder exatamente o quê? Ajudar e socorrer o pobre, a viúva, o órfão, aquele que é destituído, né, de bens, né, para poderem serem socorridos, né? Então, tudo disso daí faz parte realmente da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? A minha querida irmã Isabel Marmol Piso, de Franca, né, chegando por aí, a ela, né, a Fátima, lá a nossa Fatinha, que mora com ela, né, a Camila, o filho, né, o nosso sobrinho lá, o Gui, a Harumi, a Flora, né, o Chico com o seu pessoal ali, né, a Rosana, bem como também, né, ali estão em Franca os nossos queridos ali. Que as bênçãos de Hashem cheguem sobre as vossas vidas aí. Shalom, shalom. E assim, amados, os nossos sábios, eles comentam sobre essa questão aqui, né?
falando para nós, né? Moshe explicou, se todo o povo judeu guardar as mitzvot, os mandamentos, não haverá pessoa pobre entre vocês. Jamais precisarão emprestar dinheiro a outro judeu e nem precisarão dar de tzedakah, porque não haverá pobres e necessitados no meio de vós. Porém, diz Moshe, sei que as futuras gerações não serão tão justas. Por isso, haverá pessoas pobres e vocês precisam conhecer as leis de tzedakah. Moshe explicou essa mitzvah aos judeus que entrariam em Eretz Israel, aquela nova geração. No deserto não houvera necessidade de dar tzedakah, porque cada judeu recolhia maná, tinha as suas refeições, né? Tinham roupas, a roupa não envelhecia, o calçado não desgastava. Então, todos estavam ali em igualdade de condições, Deus suprindo 100% as necessidades do povo, né? Sobre a mitzvah de tzedakah, a Torá diz nesta parashá, Re'e, abra a sua mão, que significa patuach, tiftar, et yadirá. Abra a sua mão, seja caloroso e generoso com seus irmãos. Então vocês podem observar que as orientações são exatamente de fazermos as coisas por amor a Deus e amor ao próximo. Simples assim. Mesmo que seja uma mitzvah, um mandamento, mas sendo feita com amor é muito melhor. Não restam dúvidas, ok? Então, nesse sentido, né, a Torá adverte em relação ao medo da pessoa, eu vou tirar de mim para fazer tzedakah, doações, dízimos, ofertas ou coisas semelhantes. Então, o medo do ser humano de não poder, entre aspas, né, gastar, né? Eu vou tirar meu dízimo, eu vou tirar minha oferta, né? Eu vou fazer atos de justiça, atos de tzedakah. E aí como fica? E depois, se faltar dinheiro até o fim do mês. Então, o medo natural do ser humano, né? Então, os mestres trazem. A pessoa nunca deve se perguntar se deve ajudar ou não. Essa é a primeira questão. Eu devo ajudar ou não? Não deve perguntar isso. Tem que fazer ação. Precisa ajudar. Somente para quem e como oferecer ajuda, né? Você não deve perguntar para as pessoas se você deve ou não ajudar, a não ser para a pessoa necessitada. Aí você chega para a pessoa necessitada e fala para ela, ó, eu vou te ajudar, você está precisando do quê? Porque às vezes você fala assim, ó, eu vou ajudar tal família, aí você pega lá uma cesta básica e leva para aquela família. Ela já recebeu 2 cestas básicas, para que mais uma? Então você tem a liberdade de chegar para a pessoa ou a família que você vai ajudar e perguntar, ó, eu vou te ajudar, você está mais necessitada do que? Aí a pessoa fala A, B mais C, aí você vê as suas condições naquilo que você pode ajudar e ajude, simples assim. Então, porque o ajudante definitivo dos pobres e dos ricos, né, é o próprio Deus. Então aqui os nossos mestres dizem assim, ó, você não precisa ficar preocupado se vai te faltar, porque você estará fazendo as suas doações. E nem o pobre, ele precisa ficar preocupado se haverá manutenção para a sua vida ou algo semelhante. Por quê? Porque o próprio Deus, ele o único que cuida tanto do pobre como do rico. Então a confiança que nós precisamos ter é em Deus. E por amor, realmente corresponder a Deus é aquilo que agrada a Ele. Então você vai separar e fazer as suas doações, seus dízimos, suas ofertas. A Torá, então, ela dirige-se a 2 tipos de pessoas. Aquele que não consegue decidir se vai ou não doar,
Então Deus diz, não endurecerás o seu coração. E para alguém que deseja dar, mas no último instante volta atrás e não dá. Então Deus diz, não fechará a sua mão para o próximo. Então o versículo ele conclui com um aviso implícito para aquele que se mantém insensível, o indiferente, aquele que é o famoso homem gelo, né? O indivíduo diante de você é seu irmão necessitado. Então olhe bem a sua indiferença, a sua insensibilidade. Diante de você está o seu irmão. Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ponto. É o seu irmão. E aí, um segundo aviso que os sábios trazem. Pode ser que amanhã você acabe sendo irmão dele na mesma pobreza. Então, analise e faça. Nesse sentido, Deus escuta os gritos, os gemidos dos necessitados, e aquele que encerra sua mão, fecha sua mão ao insensível, né? Aqueles que ficam indiferentes para com o seu próximo, vai chegar um momento que a conta vai chegar e você vai ter que pagar a conta. Não vai ser nada agradável. Então, por isso, duas coisas que nós precisamos ser diante de nós. Quem está diante de você é o seu irmão. E o segundo conselho, cuidado que amanhã você pode ser irmão na mesma pobreza que ele. Analise. Então, por isso, amados, né, a questão de doar de tzedakah é de fato, precisa ser feito de fato com generosidade. Precisa ser um ato de generosidade. Então, segundo os nossos sábios, né, as preces em prol que a pessoa faz em prol do seu próprio sucesso, né, Deus não apenas repõe o que você aplicou em socorrer o pobre, o necessitado, o destituído, a viúva, o órfão, bem como também os lugares onde há estudo de Torá, certo? Não apenas Deus irá repor o que você aplicou, né? Como também ele vai abençoar com muito mais do que você pediu nas suas preces do seu cotidiano. Você vai ter um retorno que nem você vai falar, puxa vida, mas eu não pedi nada disso. Mas Deus sabe que você precisa para poder completar a sua felicidade em ajudar o próximo. Entendeu? Então, por isso, né, o nosso sucesso se deve aos nossos próprios atos de tzedakah. Quanto mais misericordioso você está imitando Deus, que é o misericordioso. Quanto mais bondade você pratica, mais imitando a Deus, que é a fonte de toda bondade, você estará imitando a Deus. Quanto mais você pratica ato ou atos de justiça, você está imitando a Deus, que é Dayan Haemet, o verdadeiro juiz. Então vejam bem como que os nossos mestres, né, falam exatamente que o seu sucesso está conectado com as suas ações de tzedakah, ok? Então, por isso, né, por isso, né, no bom sentido, né, tire o escorpião do bolso, né, tire as teias de aranha e as aranhas, né, Viúva Negra e Companhia Limitada, né, da sua conta, né, e faz andar aí a sua tzedakah. Quem tem praticado tzedakah e tem essa kavaná, essa verdadeira intenção do coração de amor e generosidade, tem experimentado de muitas e muitas bênçãos nas suas vidas, né? Então, essa questão, né?
Quando alguém é requerido dar um testemunho nesse sentido, tudo bem. Mas normalmente essas pessoas, elas não tocam trombeta que estão praticando de tzedakah. Elas o fazem. É por amor, é um ato de generosidade, tanto para com Deus como para com o próximo. Então, é fazer e são abençoados. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala exatamente sobre a questão da riqueza e da caridade. A caridade e a riqueza, elas estão interligadas, né? Então, por isso ele diz, a orientação de doar, né, a 10ª parte de nossos rendimentos para a caridade, os sábios do Talmud observam que a semelhança entre as palavras hebraicas de dar dízimo, que é ta'aser, e tornar-se rico, é titasher, alude ao fato de que Deus recompensa com riquezas abundantes a quem realiza caridade. Além disso, quando decidimos fazer caridade em um valor superior aos nossos meios, Deus nos outorga a riqueza necessária para darmos aquilo que decidimos doar. Então veja bem, né, o conselho, a orientação e o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão de fazer de tzedakah, doações, dízimos, ofertas, conectados com isso. Então, a palavra e todos os segredos estão no hebraico. Isso que é importante saber, né? Então, não adianta nada a pessoa vir aí com a interpretação do grego, do latim, né? E por aí afora vai, certo? Os verdadeiros segredos da Torá, os verdadeiros segredos da palavra, elas estão acobertadas pelo hebraico. E é por isso que realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é o segredo da questão de realmente saber servir a Deus, como diz o famoso ditado, em espírito e em verdade. Essa é uma realidade, ok? Então vejam bem o que o nosso Rebbe diz. Ele fala assim, ó, a palavra para dar o dízimo é ta'aser. E a palavra para tornar-se rico em hebraico é titasher. Ta'aser, doar dízimo. Titasher, tornar-se rico. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, que quer ficar rico. Coloca um montão de dinheiro na poupança. Não faz ta'aser, não dá dízimo, não dá oferta, não faz doações, nem para com o pobre, nem com a viúva, nem com o órfão, nem nos lugares onde há estudo de Torá. E aí, de repente, como nós vimos na primeira palavra do nosso Rebbe, né? De repente que sai da pobreza para a riqueza ou da riqueza para a pobreza. É de repente que a pessoa está saudável e de repente fica doente. A vida nossa, ela é muito rápida. É por isso que nós precisamos estar fundamentados na verdadeira palavra, no original da sua palavra, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, onde temos o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isto é que nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento e a prática. Por isso, ta'aser e titasher estão ligados, atados e são inseparáveis. Então, por isso, né, quando a pessoa ela decide praticar, então, atos de caridade, porque dízimos, ofertas e doações estão dentro da tzedakah. Tzedakah, literalmente, a tradução é ato de justiça. Então, quando se faz doações, ofertas, dízimos, é um ato de justiça. Ok? Literalmente, é a tradução de tzedakah. E dentro desse aspecto, né, nós temos ta'aser, dar dízimo e companhia limitada, e titasher, tornar-se rico. Ou seja, os nossos sábios dizem que não existe
melhor aplicação bancária, entre aspas, do que esta: praticar caridade. Quem o faz, mesmo que ele não queira, Deus abençoa com muitas sortes de riquezas, materialmente falando, fisicamente falando e espiritualmente falando, acima de tudo. Mas elas sempre estão juntas: espiritual, financeira, material e fisicamente. Sempre vão estar interligadas. Então, por isso, amados, né, Deus nos outorga a riqueza necessária para darmos aquilo que decidimos doar, né? Porventura você toma a decisão de não fazer uma tzedakah de 10% e resolve fazer uma tzedakah de 20%, Deus vai capacitar as suas rendas para que você possa ter tranquilidade para poder fazer tzedakah. Tudo depende de você tomar uma decisão de kavaná, verdadeira intenção do coração que é movido por amor. Ok? Então é isso daí, amados. Por hoje vamos ficando por aqui e amanhã vamos continuar, né, aprendendo com Moshe. Moshe, o nosso mestre por excelência. Shalom, shalom. Até amanhã.